nossos irmãos internautas, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Queridos, já ouvimos louvores, já adoramos a Deus, já estamos sentindo a presença de Deus e é notório isso. E esse é o momento em que Deus, Ele quer falar à sua igreja e eu os trago uma palavra de Deus para a igreja. Amém? Para tanto, os convido que abram as vossas Bíblias no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 5, versículos a partir do número 13. Quero saudar ao nosso pastor, presidente, o pastor Robson Ferreira, que está ali na igreja ADEF em Bilbao. Saludo também a nossos irmãos em ADEF Bilbao e quero compartilhar que estranho a todos vós outros. Amém? Queridos, estamos aqui em Portugal e Espanha foi um momento, foi uma fase na minha vida, aonde pôde marcar a minha vida, aonde Deus me usou para marcar alguns ali na Espanha. E juntamente com a minha família agora, Deus nos traz aqui. E eu louvo a Deus pela vida do meu filho primogênito, Davi Couto, e o meu filho caçula, Daniel Couto, que independente da terra idade, já estão sendo criados no temor do Senhor e hoje já servem a Deus. Eu tenho a maior felicidade quando eu vejo o meu filho, os meus filhos, servindo a Deus com muita dedicação. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Sanzio Soares, pela oportunidade cedida de estar aqui nesta tão grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Amados do Senhor, vamos ler a palavra de Deus, que nos diz, a partir do versículo de número 13, do capítulo 5 do profeta Daniel, que nos fala assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. O rei disse a Daniel: És tu aquele Jeremias? És tu aquele Sadraque? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está sobre ti, bem como a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Estamos diante, Senhor, da Tua presença. Senhor, nos colocamos como servos e Te rogamos, usa-nos, para que o Teu nome seja glorificado, desde agora e por todo sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, quando nós não conhecemos os nossos princípios, quando nós não conhecemos o início, o padrão, as leis, as diretrizes, é difícil compreendermos o meio e torna-se impossível saber
aonde vamos chegar. Daniel, em todo o livro é interessante que eu consigo ver e vislumbrar valores que eu tomo nesta hora como princípios. E Daniel, ele tem muito claro em seu livro para nós exemplos do que ele era, do que ele permaneceu sendo e de como foram os últimos dias da sua vida. Nós, quando pregamos a palavra de Deus, falamos sempre que Deus, ele vai falar contigo. E por que nós temos tanta certeza? Porque parte do princípio que é utilizada a palavra de Deus. E esta palavra, ela tem um propósito. Esta palavra, ela tem um desígnio. Essa palavra, ela tem um norte, uma direção para as nossas vidas. Então, quando o seu espírito não está alimentado, quando você não é instruído com os princípios de Deus, então todo o projeto da sua vida está falido. Eu posso ver que nós queremos sempre sermos abençoados. Eu já quero começar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para a igreja. Que não é lugar que abençoa crente. É o crente que torna o lugar abençoado. Nós vemos Deus com o seu projeto para o homem desde o princípio. E esse projeto de Deus para o homem foi descanso. No jardim que Deus plantou no Éden, diz que as origens dos céus e a origem da terra, lá em Gênesis, Deus, ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem no Éden para colher aquilo que o homem não plantou. O que significa isso? Descanso. Vamos ver outro exemplo. O Egito. O Egito, para o povo de Deus, para os 70 que subiram de Canaã, da casa de Jacó, e chegaram ao Egito, o que significou o Egito naquele momento para aqueles israelitas? Descanso. Por quê? Porque está escrito que Faraó, ele chamou José e reuniu, falou: José, diga a seus irmãos, a sua família, os seus familiares, que a partir de agora eu darei o melhor da terra do Egito para vocês, e vocês comerão com fartura do melhor da terra. E o povo não havia plantado no Egito para comer o melhor da terra. E eu quero agora parar em Babilônia. E é interessante lembrar que há uma linha genealógica que tem tudo a ver do Éden, dos que estavam no Egito e dos que agora se encontram na Babilônia, a saber, Daniel, personagem principal que acabamos de ler acerca da sua vida em Babilônia. Como foi dito, não é o lugar que abençoa crente. É o crente detentor e defensor dos princípios de Deus na sua vida, que é abençoado por Deus. Dá igual que seja no jardim do Éden, dá igual que seja no Egito, dá igual que seja na Babilônia. O lugar aonde eu estou, o lugar aonde você está, deve ser para você um lugar de bênção. Desde quando você atente para uma grande responsabilidade de guardar os princípios da palavra
de Deus. Nós estamos diante de um texto que fazemos a seguinte pergunta: quem é Daniel? Quem é Belsassar, o rei que chama Daniel? Que lugar é esse? Que circunstância é essa em que esta história acontece? Belsassar, este rei da Babilônia, ele é um neto de Nabucodonosor, bisneto de Nabopolassar. Nabopolassar foi o criador da dinastia caldeia. Ele morre e agora assume o trono Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele jovem, no seu primeiro ano de reinado, ele procura revolucionar. Ele procura fazer de Babilônia o lugar diferenciado dos demais, com toda a riqueza e pompa que se pudesse construir em uma cidade. Nabucodonosor agora ele transforma, faz uma revolução em Babilônia. Para que vocês tenham ideia da magnitude do poder monetário de Nabucodonosor, ele reúne os seus trabalhadores, os seus servos, e ele manda agora unificar o rio Eufrates, juntamente com o rio Tigre, em uma extensão de 40 quilômetros, em volta da cidade de Babilônia. Ele protege agora a cidade da Babilônia e manda elevar os muros de Babilônia para uma altura de 102 metros. Em uma largura de 25 metros, toda a cidade de Babilônia agora está protegida. Nabucodonosor, ele arma um grande exército. Ele se prepara para a batalha. E ele agora quer assumir um papel destacado em toda a terra, indo ao ataque antes de ser atacado e conquistando nações para subjugá-las e ter cada vez mais poder. Nabucodonosor, agora contemplando o jardim suspenso que ele mandou construir para sua esposa, ele está todo orgulhoso agora. E Nabucodonosor, ele fica sabendo que o Egito tinha acabado de destruir a Síria. E Nabucodonosor fica um pouco preocupado e ele diz assim: não posso ficar refém deste Egito que está crescendo e quem sabe o Egito venha me atacar. O que é que eu vou fazer agora? Vou sair primeiro e vou atacar o Egito. Nabucodonosor, ele sai ao ataque contra o Egito, contra o rei faraó Neco, em uma batalha conhecida como a Batalha de Cárquemes. E agora o Egito ele é derrotado pelo poder devastador do exército da Babilônia. Quando o capitão da guarda de Nabucodonosor agora está retornando para a Babilônia, Nebuzaradã está apresentando agora a Nabucodonosor, rei da Babilônia, toda a riqueza que eles conquistaram do Egito. E agora Nabucodonosor feliz, ele disse: eu venci o Egito e agora eu estou mais forte e mais rico. E agora eu vou contabilizar a riqueza que eu conquistei do Egito nesta guerra. Quando Nabucodonosor, ele está contabilizando os despojos de guerra, ele encontra um documento. E nesse documento constava que o rei Jeoaquim era obrigado a pagar tributos ao Egito. E quando Nabucodonosor vê aquilo, ele disse: não, Judá é uma terra rica, tem muito ouro em Judá, e por direito agora as riquezas do Egito me pertencem. Nós precisamos, Nebuzaradã, precisamos ir a Judá.
e conquistar o que é nosso. É aí que conhecemos o que está escrito no primeiro capítulo de Daniel, no versículo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, sitiou Nabucodonosor Judá e subjugou o Judá. Por quê? Porque ele se sentia no direito. Quando Nabucodonosor chega em Judá, ele vem impor agora aquilo que ele acredita como seu, como posse, como despojo de guerra. E por encontrar alguma resistência de Jeoaquim, e para provar que ele não estava de brincadeira, o que é que Nabucodonosor faz? Rouba os ouros e os pertences da casa do Senhor. Sequestra todos os sábios de Judá. E entre todo este povo, milhares de judeus que foram sequestrados, no meio desses estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E é assim que se dá a história de Daniel. Quem é Daniel? Daniel é um dos escravos de Judá. Aonde? Na Babilônia. E sabe como aconteceu tudo isso? Você acha que os soldados babilônicos chegaram assim e tomaram os filhos de Judá da mão das mães e da mão dos pais de maneira tão fácil assim? É culto de família, não? Será que o exército da Babilônia tocou na porta da casa de Daniel e arrebatou Daniel da casa dos seus pais de maneira muito fácil assim? Amados e queridos irmãos, eu posso ver pelo Espírito Santo de Deus o princípio da vida de Daniel. Momentos em quando Daniel estava na sua casa, no culto doméstico, aonde a sua mãe e o seu pai supostamente agora está sentando e pregando para Daniel os princípios de Deus. Isso vai marcando a vida de Daniel, vai marcando, e quem sabe ele vai escutando: meu filho, passe o que for, não desista dos princípios de Deus. Sofra o que for, não abandone os princípios de Deus. Porque se você decidir não abandonar os princípios, Ele fará de ti uma bênção, independente do lugar aonde você esteja. Dá igual que seja em Judá, dá igual que seja em Babilônia, tu serás uma bênção. E parece que eu vejo os soldados agora entrando e intervendo naquele culto doméstico, invadindo a casa de Daniel. E a mãe de Daniel agarrava Daniel e dizia: não vá, meu filho. Parece que eu vejo o pai de Daniel lutando com os soldados de Nabucodonosor, tentando impedir que o seu filho fosse. Sabe, segundo os historiadores, o que era que as mães faziam quando seus filhos naquele momento estavam sendo sequestrados? Passava um dia, passava 2 dias, e elas estavam chorando, elas estavam lamentando a perda dos seus filhos, elas estavam clamando: Deus,
como é possível? Deus, eu não suporto. E agora que o meu filho foi sequestrado, como é que eu vou viver? E sabe o que os historiadores comentam? Que nesse momento, muitas mães judias, correram até a casa dos ferreiros e disseram assim: ô ferreiro, escreve aí nessa chapa de ferro, faz um molde de ferro e escreve por favor o nome Daniel. E o ferreiro perguntava: por que, mãe? Por que está chorando assim? Não, eu não vou te dizer, apenas eu quero que escreva. E quando ele terminava de forjar no ferro o nome Daniel, aquela mãe estendia a mão, e aí ela falava assim: agora pega este ferro, esquenta naquela brasa e marca a minha mão com o nome do meu filho. E aquela mãe estava dizendo o quê? Eu não vou me esquecer do meu Daniel. Passará anos, pode passar o tempo que for, e eu não vou me esquecer. Eu vou clamar por ele, eu vou orar por ele, mas eu não me esquecerei do nome de Daniel. Parece que eu vejo alguns Daniel, e parece que eu vejo o que está escrito na palavra de Deus em Isaías capítulo 49, versículo 15: poderá uma mãe esquecer do seu filho? Mas todavia eu não me esquecerei. Eis que tenho na palma da minha mão o teu nome gravado, os teus muros continuamente perante mim. Deus, Ele tem o seu nome gravado nas mãos dele, e aonde você for, aonde você caminhar, Deus está olhando, Deus está vendo, Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de ti, mas Ele está alertando nesta noite: princípios, valores, palavra, guarda, mantenha, segura. Belsazar, o rei Belsazar é filho de Nabonido, filho de Nabucodonosor. Nabonido agora sai e vai para a guerra contra os persas e assume o reinado naquele momento do capítulo 5 de Daniel, Belsazar. E Belsazar aproveitou a ausência do sábio, seu pai, Nabonido. E a hora Belsazar resolve fazer uma festa. E nesta festa Belsazar convida 1000 da nata da sociedade, sabe? Os mais influentes. E sabe aqueles ouro, aquelas pratas que Nabucodonosor roubou do templo do Senhor? Tudo aquilo era consagrado, e tudo aquilo era sagrado. E Belsazar agora resolve fazer uma festa e tomar vinho. Aonde? Nas taças que eram sagradas. Toda vez que alguém ousar se interferir no que é sagrado, para manchar o que é sagrado, para deturpar o que é sagrado, Deus, Ele não suporta isso. Ele se intervém. Com muito respeito, eu não posso deixar passar essa oportunidade, porque é culto da família. Com muito amor, muito carinho aos homossexuais, não a todos, alguns, que estão trabalhando para difundir nas escolas e tentar implantar na cabeça do que é sagrado, porque os nossos filhos são consagrados.
E tudo que é consagrado torna-se sagrado. Sabe o que é consagrado? É separado. Sabe o que é sagrado? É o que se tornou santo. Tudo que se torna santo é que não era, passou a ser, porque foi separado. É diferente de Deus, que é santo, santo, santo. 3 vezes por quê? Porque é santo no passado, presente e futuro. Deus nunca deixou de ser santo. Nós precisamos nos consagrar e dizer: Deus, eis-me aqui. A partir de hoje eu quero ser santo, eu quero ser sagrado, eu quero me consagrar. E nós consagramos os nossos filhos, verdade? Para depois chegar lá fora e o diabo usar alguém para tentar meter na cabeça dos nossos filhos valores contra os princípios de Deus. Com muito amor, por isso que eu estou os alertando, que toda vez que alguém tenta manchar o que foi consagrado, deturpar o que é sagrado, Deus se intervém. E se intervém para derramar a sua ira naquele momento em que tu que és consagrado. Sabe por quê? Porque tem muita gente aqui que não foi consagrado quando era pequeno, mas teve um momento de um encontro com Deus. Teve um momento em que o Espírito Santo entrou em você, compartilhou com você princípios de Deus. E sabe o que acontece? Naquele momento você se consagrou a Deus. Você diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. A partir de agora eu quero ser santo como tu és santo. Usa-me. A partir desse momento você é consagrado. E o pior de tudo é que tem muitos consagrados que nas tentações da vida estão se deturpando a si mesmos. E é por isso que tudo vai mal. Nesse momento, e que momento é esse? Eu costumo dizer que o capítulo 5 de Daniel é o capítulo da chamada. Porque nós temos capítulos das nossas vidas. Só que Daniel não caiu de paraquedas no capítulo 5 da chamada. Ele teve que passar pelo capítulo 1. No versículo 8, quando ele diz assim: eu decidi no meu coração me consagrar. Como está escrito? Eu decidi a não me contaminar. Eu decidi a me separar. Eu decidi a não comer as comidas do rei. Eu decidi a não me involucrar nos princípios da Babilônia. Eu decidi permanecer nos princípios de Deus que me foram pregados no culto doméstico pela minha mãe e pelo meu pai. Daniel não caiu de paraquedas no 5, teve que passar pelo 2. O capítulo onde Daniel, ele agora tem uma oportunidade. É o capítulo da oportunidade. Todos nós temos oportunidades na vida. O problema é que alguns não sabem aproveitar as oportunidades. Ele teve que passar pelo capítulo 3. O capítulo da tentação, de se curvar diante da imagem do rei. Ele teve que passar pelo capítulo 4, que eu chamo o capítulo do serviço. E agora ele está no capítulo 5, o capítulo da chamada. Todos nós temos uma chamada. Há um versículo por aí que diz assim, rapidamente: Deus, Ele capacita os... Onde está escrito isso? Não é um versículo. Isso não é um versículo. Eu quero desmistificar isso. Deus, Ele não capacita os escolhidos. Observe, ao contrário. Deus chama os que por Ele foi escolhido. Por quê? Porque já foi capacitado por Ele. Agora tem um mistério aqui dentro. Qual é o mistério, pastor? Não deixe de valorizar o dom que há em ti.
desperta o dom que ou seja, já está em ti. Quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, Ele já te concedeu a capacitação necessária. Para quê? Para se encaixar no projeto que já está reservado para você. Qual é o problema? É que muitos não têm despertado o dom que já está em ti. Para concluir, Deus me traz aqui nesta noite para dizer o seguinte: Deus, agora, Ele tem uma missão especial. Olhe bem, é muito importante isso. E esta missão, ela diz respeito somente a você. Pastor Santos, o que Deus colocou nas suas mãos não é de ninguém, é só para você. Éfeso, a chamada de Deus para você, ela é especial, porque você é um escolhido para a missão que Deus já tem reservado. Irmã Rosa, a missão de Deus, aquela já está pronta, e a capacitação já está em ti. Você entendeu? Agora tem um detalhe: aviva este dom que há em ti. Sabe por quê? Porque no dia que Deus diz agora é o momento, aí o que é que está escrito? Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e a verdade. Uma pergunta: por que é que Deus procura? Sabe por quê? Não é porque Ele perdeu, é porque Ele colocou o dom e Ele está procurando. Se você avivou, se você se preparou, se você disse eis-me aqui, se você está adorando em espírito e verdade, para Ele tomar você pela tua mão e dizer: agora, meu filho, é agora o momento de você ser apresentado na chamada. Aviva o dom que é em ti. E neste momento, Daniel, ele está diante do rei. Versículo 5, capítulo 5, versículo 13. Há uma pergunta aí. Há uma pergunta. E eu quero concluir com esta pergunta. O rei, ele pergunta: és tu, Daniel? Não foi isso que nós repetimos? Observe que assim que Daniel chega em Babilônia, o nome dele é mudado. Daniel significa Deus é o meu juiz. E o nome dele foi mudado para Beltesazar. Beltesazar significa príncipe de Bel, o Deus de Babilônia. E quando o rei Beltesazar está diante de Daniel, ele não pergunta: és tu, Beltesazar? Não. Ele pergunta: és tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o meu pai Nabucodonosor foi até lá e trouxe sequestrado para a Babilônia? O rei Beltesazar não pergunta: és tu, Daniel, porque ele não sabia quem era aquele homem. É o contrário, ele sabia quem era aquele homem. Sabe por que ele está perguntando: és tu aquele Daniel? É porque Beltesazar conhecia a história de Daniel. E Beltesazar, o rei, sabia o que Daniel era no capítulo 1, o que Daniel era no capítulo 2, o que Daniel era no capítulo 3, o que Daniel era no capítulo 4. E o capítulo 5 não passou assim em 5 dias. Daniel já tem 80 anos aproximadamente aqui no capítulo 5. Já se passaram mais de 66 anos desde quando Daniel chegou, jovenzinho, em Babilônia, e decidiu não se contaminar com as coisas de Babilônia, com os pratos do rei. E então Beltesazar pergunta: Daniel, todavia você ainda é aquele crente fiel que estava na presença de Deus no capítulo 1, 2, 3 e 4. Daniel, todavia você é aquele? Essa é a pergunta de Deus. Eu quero concluir esta mensagem.
Porque se você teve um capítulo 1 na tua vida, de renúncia, de renunciar ao mundo, se você teve um capítulo 2 de oportunidades na tua vida, se você teve um capítulo 3 na tua vida, de tentações e provações, se você teve o capítulo 4 de serviço a Deus, e agora você está diante da chamada, e Deus me traz aqui hoje para te dar esse alerta: és tu todavia o mesmo e a mesma? Daquele dia que se consagrou na minha presença? Então eu quero te dizer que Deus está preparando o capítulo 6, mas cuidado, sempre depois do capítulo 5 tem o capítulo 6 na vida do crente, o capítulo da inveja, o capítulo da cova dos leões. Mas permanece firme, sabe por quê? Porque no dia seguinte tem o capítulo 7, o capítulo do livramento, o capítulo 8, o capítulo da promessa, o capítulo 9 das experiências com Deus, o capítulo 10 da visão do anjo trazendo para você a mensagem, do capítulo 11 e do capítulo 12. 12 significa a plenitude de Deus das mansões celestiais. Deus tem um capítulo 12, e a saber, o capítulo 12 está escrito assim para Daniel e para esta igreja: e tu